Estamos em mais uma meditação diária e nós vamos meditar hoje sobre o tema Bem-aventurada a família que serve ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela segunda vez, lembra Josué a fidelidade do Senhor, apresentando numa recapitulação as grandes dívidas que tinham os israelitas com o Senhor. A vocação de Abraão, a libertação do Egito, a vitória sobre os amorreus, o plano frustrado de Balaão, a travessia do Jordão, a tomada de Jericó e, por fim, o extermínio dos cananeus. Eram bênçãos sem medida, eram bênçãos incontáveis que Deus havia concedido ao seu povo, demonstrando o seu compromisso, demonstrando a sua bondade com o seu povo. Israel tinha que decidir se obedecia a Deus, que tinha comprovado sua fidelidade, ou se obedecia aos deuses locais, que só eram ídolos feitos pelos homens. É fácil cair em uma rebelião silenciosa, seguindo com nossa vida a nossa própria maneira. Mas chega um momento em que temos que decidir quem ou o que nos controlará. Uma vez que se decidiu servir a Deus, deve-se reafirmar esta decisão todos os dias. Ao declarar-se definitivamente do Senhor, Josué de novo demonstrou sua qualidade de líder espiritual. Não importa o que os outros tivessem decidido, Josué teve que fazer um compromisso com Deus e estava disposto a dar o exemplo de viver de acordo com esta decisão. A maneira em que vivemos demonstra a outros a seriedade do nosso compromisso para servir a Deus. Preste atenção, querido ouvinte. Estamos falando de uma decisão. Josué chama o povo a respeito de atentar a uma decisão que precisava ser feita. Todos nós temos momentos de decisões em nossa vida. Nossa vida é feita de decisões. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos e automaticamente pelo resultado que colheremos por estas decisões. Ele ainda é mais específico quando ele se refere a uma decisão que deve ser feita hoje. Josué está dizendo: escolhei hoje. Há decisões que não podem ser adiadas. Temos a triste tendência de postergar as decisões da vida, de deixar para depois decisões que muitas vezes são essenciais, decisões que são inadiáveis, precisam ser consideradas com toda a sua seriedade. Servir a Deus é decisão. Deus não criou robôs, máquinas que servem por programação, que servem a Ele simplesmente por um comando de ordem ou por uma configuração pré-estabelecida. Servir a Deus é decisão. Sempre foi assim que Deus quis que fosse. Sempre foi assim. Deus criou o homem para servi-lo de livre e espontânea vontade e concedeu a ele o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha. Servir a Deus é decisão. Deus não vai obrigar a ninguém a servi-lo. Deus não é um senhor autoritário. Deus não é um senhor ditador. É claro que Ele demonstra a sua vontade. Deus quer que todos os homens se salvem, mas Ele deixa que o homem escolha em servi-lo ou não servi-lo, em receber a salvação ou não receber a salvação. Servir a Deus em família é uma importante decisão a ser tomada hoje. Josué está propondo àquele povo: vocês escolhem a quem vocês servem. Vão servir a estes deuses que pertencem a estes povos, cujo a terra vocês conquistaram?
Ou vocês vão servir ao Deus de vossos pais, ao Deus que chamou Abraão, ao Deus que deu vitória sobre o Mar Vermelho, ao Deus que deu vitória diante do Jordão, ao Deus que derrubou as grandes muralhas? A quem vocês vão servir? Querido ouvinte, há um perigo muito grande da gente servir aquilo que está na moda. É mais ou menos a pergunta que Josué está fazendo. Vocês vão servir ao Deus dos amorreus, ao Deus da terra que vocês habitam? Ou vocês vão olhar para as raízes? Josué se remete à seguinte expressão: independente qual seja a decisão de vocês, eu não vou servir aos deuses desta terra, aos princípios dos amorreus, onde nós habitamos, onde a terra nós estamos. Eu vou servir, e não vou fazer isto sozinho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu repito para você, servir a Deus em família é uma decisão para hoje. Nós precisamos decidir servir a Deus. Nós precisamos decidir servir a Deus juntamente com nossa família. E é uma importante decisão colocar a nossa família debaixo da graça de Deus. Preste atenção, a responsabilidade é nossa em trazer a nossa família para servir a Deus juntamente conosco. Nós poderíamos deixar a nossa família aos costumes dos amorreus, mas temos a oportunidade de deixar a nossa família debaixo do cuidado de Deus, nos colocando também debaixo da vontade deste Deus, e obedecendo a sua palavra, e colocando a palavra de Deus como primórdio, como fundamento da nossa casa. Família forte é família construída na palavra de Deus. Esta é a casa na rocha, é a casa que é construída sobre os fundamentos bíblicos, os fundamentos de Deus, os valores de Deus. Este mundo não tem mais conceito correto de família. Muito pelo contrário, se você for analisar, há muito mais uma destruição dos conceitos da família do que qualquer tipo de valorização. Onde é que nós vemos o sistema deste mundo valorizar a família? Não há valorização. Estão cada dia mais procurando destruir. Estão cada dia mais desvalorizando a questão do matrimônio, a questão da união do homem, da mulher como padrão perfeito, como padrão bíblico. Isso está sendo cada dia mais desfigurado pela sociedade, o padrão da palavra de Deus. Cada dia isso tem menos espaço diante da sociedade comum, diante das mídias. O que é que está sendo pregado, o que é que está sendo estabelecido? Já não há mais uma referência, já não há mais um conceito correto, muito pelo contrário. O que está sendo pregado é uma libertinagem aos nossos jovens. Já não há mais um incentivo da construção da família. Os nossos jovens já não ouvem mais isto, que se deve prezar pelo valor da família, que ele também deve prezar em construir uma família. O que a gente ouve é incentivo à promiscuidade. O que a gente ouve é um incentivo à desmoralidade, à imoralidade. Tudo isso são forças do sistema mundano e, por que não dizer, do sistema diabólico, em desfigurar, em destruir a família, que é uma construção de Deus, que é uma obra de Deus. Diante de tudo isso, eu vou fazer a mesma pergunta de Josué: escolhi hoje a quem sirvais. Vamos deixar nossa família à deriva nesta sociedade? Vamos deixar nossos filhos, nossos jovens à deriva nesta sociedade, debaixo destes princípios? Se é que a gente pode falar de princípio, porque hoje em dia tudo que é tradicional é rechaçado. Tudo aquilo que a gente procura remeter a princípios, a valores antigos, isso é praticamente desprezado, é criticado veementemente todas as vezes que a gente vai falar de uma família tradicional: homem, mulher, esposo, esposa, pai, mãe, filhos, jovens.
que vão prezar por uma vida pura, por uma vida santa, para também ele construir uma família debaixo da fé, debaixo da obediência. Qual vai ser a nossa decisão? Nós vamos ensinar isso aos nossos filhos? Nós vamos construir isso dentro da nossa casa, com nossos filhos jovens, nossos filhos adolescentes, ou nossos filhos que ainda são pequeninos, ainda são crianças? Eu tenho certeza que a vontade de Deus é que a gente não sirva a Ele sozinho, mas que a gente sirva a Ele em família. Essa decisão parte de nós. Vamos colocar nossa família no altar de Deus. Chame o seu esposo para orar com você. Chame sua esposa para orar com você. Chame o seu filho para orar com você. Tem cristãos que levam a sua vida espiritual totalmente isolada da família. Há líderes que têm a sua vida espiritual completamente isolada da família. Chame a sua família para orar. Chame sua família para buscar Deus com você. Quando eu falo de servir a Deus em família, não é somente a gente levar a família à igreja, porque alguns pais pensam que já estão fazendo o suficiente em levar o filho para a igreja. O servir a Deus em família, eu penso que é algo que acontece muito mais no nosso relacionamento com eles, da maneira como a gente passa a fé para eles, da maneira que a gente transmite a fé para eles. Quando a gente traz não somente eles à igreja, mas traz a igreja para dentro de casa. É isso que faz a diferença para que nossos filhos sirvam a Deus. A primeira vez que eu vi o meu filho orando, eu nem ainda havia o ensinado a orar. Ele era muito pequeno. Era praticamente um bebezinho. E quando eu penso que não, enquanto a gente orava, ele estava com a sua mão levantada, tentando expressar alguma palavra, porque nem falar ele sabia falar, mas ele estava tentando orar, com a sua mãozinha levantada. Nossos filhos vão servir a Deus. Nossa casa vai servir a Deus, a partir da nossa decisão e do nosso exemplo. Eu vou repetir uma expressão muito importante que tem que ser colocada como regra das famílias cristãs. Mais importante do que levar a família à igreja. É claro que isso é importante e deve ser feito. Traz o seu filho para a igreja. Coloca o seu filho na escolinha bíblica da igreja. Isto é importante. É um dos pilares da construção da família correta. Mas somente isso não vai ser o suficiente. Leve a igreja para a sua casa. Leve Deus para a sua casa. Faça culto doméstico. Ore com sua família. Dá a mão para o outro. Mas ele é criança. Não importa. Ele vai aprender com o exemplo. Orando com você. Lendo a Bíblia com você. Ah, meu Deus. Se tem crentes que nem sozinho ele lê a Bíblia. Quanto menos vai ler a Bíblia com a família. Mas aí, enquanto você não lê a Bíblia com a sua família, o seu filho adolescente está lá com o celular na mão, todo o tempo nas redes sociais. Chama ele para orar com você. Abre a Bíblia com ele, medita na palavra com ele. Não entrega a sua família tão fácil assim não para o inimigo. Não entrega a tua família tão fácil assim não para servir os amorreus não. Não entrega tão fácil não. Luta pela sua família, luta pelos seus filhos. Qual é a sua decisão? Nossa decisão não pode ser fundamentada pelos outros. Nossa decisão não pode ser fundamentada pela mídia. Já disse, essa mídia está totalmente contaminada por desvalorização à família, desconstrução à família. Qual vai ser a sua decisão? Vamos deixá-los nas mãos dos amorreus a servir os deuses dessa terra? Ou nós vamos decidir que a nossa família sirva ao Senhor juntamente conosco?